política é a atividade humana que trata de organizar as disputas pelo poder. A sociedade humana é construída em formas as mais diversas, mas todas elas precisam de alguma forma de organização social, política e econômica. A política é o campo do conhecimento, é o campo da ação humana que trata das disputas de poder, das disputas da organização social. A política é, assim dizendo, não apenas o alicerce da sociedade, mas o cimento que faz com que as relações sociais possam existir e não se esfacelem. Cultura política é a área do conhecimento humano, é a área da ciência política que trata de entender o que as pessoas pensam sobre a política, como as pessoas entendem a política, como elas entendem o que acontece na sociedade. É a área de conhecimento que procura conhecer os valores das pessoas, quais são o que elas acreditam, as suas crenças e, mais importante de tudo, a relação dessas crenças e valores das pessoas com a própria organização política e social. Ou seja, cultura política é a área de conhecimento que procura entender como as pessoas compreendem o processo político e social. Na verdade, existem muitas culturas políticas na América Latina. Não existe apenas uma cultura política. Não podemos pensar a cultura política como algo homogêneo. Cada grupo social e cada país, cada sociedade possuem determinados valores que são compartilhados entre eles. Nesse sentido, podemos dizer que nós, latino-americanos, somos mais próximos entre nós, possuímos uma cultura política mais próxima entre nós do que, por exemplo, em relação aos asiáticos. No entanto, não podemos dizer que exista uma única cultura política latino-americana, mas muitas culturas políticas na América Latina. E nós, brasileiros, temos a nossa também em particular. Possuímos uma cultura política geral do Brasil, mas além disso, subculturas políticas regionais. Ou seja, nós compartilhamos valores gerais e alguns específicos em determinadas regiões. A Pesquisa Mundial de Valores, o World Value Survey, é a maior pesquisa na área de ciências sociais no planeta, seja em número de países, seja em continuidade no tempo, seja em abrangência de temas. Ela permite, ela permite que conheçamos as diferenças entre as culturas políticas dos países, que possamos verificar como são os diferentes países. Ora, se conhecermos melhor, se viermos a conhecer melhor como são, como pensam essas sociedades, como são essas culturas, mais facilmente poderemos romper barreiras que nos afastam muitas vezes e que nos tornam estranhos. Se nos conhecermos melhor, e a cultura política é uma maneira delas, e a pesquisa mundial de valores é uma maneira de conhecer a cultura política, poderemos, sim, melhorar relações econômicas, sociais e políticas. Nesse sentido, a pesquisa mundial de valores, o World Value Survey, pode ser e é um importante instrumento para melhorar as relações econômicas, sociais e políticas entre diferentes povos e países. Glocalizar é um termo que foi cunhado há pouco tempo, que quer dizer que existem questões locais que são ao mesmo tempo globais. Nós podemos entender isso, do ponto de vista da cultura política, como sendo uma possibilidade de entendermos as nossas realidades individuais, nacionais, regionais, como parte de um processo global. Ou seja, nos entendermos não como seres humanos e como sociedades isoladas, mas dentro de um contexto maior, dentro de um contexto global. Pode-se dizer que as relações comerciais de um determinado país são determinadas por essas relações econômicas e sociais. Ou seja, o bloco que detém o poder em uma determinada sociedade não apenas dirige a sociedade, mas também determina aquilo que é do seu interesse comercializar,
aquilo que é do seu interesse transacionar. Nesse sentido, podemos ter muita clareza que a fração que detém o poder no Brasil ou em outros países, ela não apenas afeta, como ela gerencia e determina as relações comerciais possíveis, necessárias e existentes. Do ponto de vista da cultura política, o que nós podemos verificar é se existem similaridades ou diferenças entre os valores de determinados cidadãos. No caso da América Latina, nós sim podemos verificar que há uma série de valores, uma série de conteúdos, uma série de conhecimentos e visões de mundos que são compartilhadas entre diferentes países latino-americanos. No entanto, isso não implica dizer que exista um sentimento de união na América Latina. A possibilidade de um sentimento de união na América Latina poderia se dar por uma ação política de unidade latino-americana, e isso vem sido trabalhado há séculos. Sem dúvida alguma. É fundamental que nós conheçamos como pensa a outra parte numa negociação, como forma de facilitarmos que haja, por um lado, melhores condições de nos entendermos, segundo, que não haja mal entendido. É muito comum numa negociação nós acabarmos construindo alguns problemas por falta de compreensão do que pensa a outra parte. É o que se chama muitas vezes de intersubjetividade. Nós temos que fazer com que o outro saiba o que nós estamos falando, da mesma maneira que nós entendamos o que o outro diz. E isso muitas vezes não se faz apenas por palavras, mas muitas vezes também por questões que vão além das palavras, além do que é dito. Essa comunicação, muitas vezes não verbal, ela se dá por valores. Ou seja, determinadas expressões que nós utilizemos, embora possam ser claras do ponto de vista linguístico, elas podem ter diferentes significados em diferentes culturas. Por isso, conhecer a cultura do outro, ter empatia com a cultura do outro, é fundamental para a negociação.